tratamento. Eu sei que a aula está bem comprida, mas é importante a gente bater bastante nessas teclas, nesses tópicos, né, para a gente não esquecer. Dentro da antibiótico-terapia, vamos falar de algumas orientações gerais. Limite de resistência variando entre 10 a 25% para um tratamento, né, possa utilizar rotineiramente em hito. No Brasil, a ampicilina está descartado. A sulfa mais trimetoprim já superaram um R de 50, maior do que 50%. 5 a 10% da Escherichia coli são resistentes às quinolonas. Então vamos tomar muito cuidado no uso dessas quinolonas. Maior concentração no aparelho urinário, né? Então elas estão entre aí as primeiras escolhas. Mas a gente tem que pensar naquilo que a gente tem hoje na farmácia do distrito. Antes de preparar essa aula, eu estive lá conversando com o pessoal da farmácia, peguei a relação do Rename local e peguei a relação do Rename nacional. Inclusive para ver se a gente pode associar, ver se a gente consegue trazer para a nossa farmácia a vitamina C ou cranberry. A gente vai ver que já tem indícios de que ele ajuda a acidificar, né, o trato urinário e facilitar aí o tratamento para a infecção urinária associado ao antibiótico e também a um outro elemento aí que a gente vai falar mais na frente aí. Então a gente vai trabalhar em primeira escolha hoje dentro do distrito com a nitrofurantoína, 100 mg de 6 em 6 horas, de 7 a 14 dias, dependendo do quadro clínico da paciente e se houve já um processo de repetição. Tá? Essa é a minha primeira escolha, minha primeira orientação como infectologista hoje da educação contínua. Fosfomicina a gente não vai ter disponível no Rename, isso aqui é mais para os colegas enfermeiros, técnicos que queiram experimentar fazer um tratamento, às vezes com dose única, né, que é o monoril, tem sido muito efetivo, né, inclusive para Escherichia coli. Eu gosto de fazer a primeira dose, né, não só fazer a dose única e repetir em 7 dias. Tem sido bem efetivo, junto com um tratamento aqui de 15 dias de vitamina C, ou você pode optar pelo cranberry, que é o extrato daquela frutinha, tá bom? Que é riquíssimo em vitamina C, mas tem outras, como a acerola, o camu-camu, que tem muita vitamina C que pode ser utilizada. A outra opção que nós temos, né, a norfloxacina, 400 mg, que é uma quinolona urinária, né? Ela deve ser a primeira escolha entre as quinolonas, porque tem uma maior concentração no aparelho urinário, né? E a gente tem ela no Rename. A ciprofloxacina a gente tem no Rename também, mas tanto a de 250, né, que pode ser usada em adolescente com peso baixo, quanto a de 500, que é para adulto, a gente deve, né, utilizar em casos, né, de pielonefrite e deve ser economizada. É um antibiótico nobre que deve ser utilizado com critério, às vezes pedindo uma orientação do infectologista. Nós somos formados para isso e a gente é pago para isso. Então, podem fazer aí uma consulta que a gente vai ajudar dentro do quadro do paciente e se não tiver uma urocultura prévia, a gente poder orientar, mas mais ou menos o caminho é esse aqui, a nitrofurantoína, a norfloxacina, e tem uma outra opção que na correria eu acabei não colocando aqui, que é um beta-lactâmico, não é? Que é utilizado muito pelos urologistas hoje, que é a amoxicilina com clavulunato. Eu fiquei tão preocupado em abranger tantas coisas que eu acabei esquecendo de acrescentar a amoxicilina com clavulunato, que ela entraria aqui até primeiro do que a norfloxacina, tá? Seria nas duas apresentações, a gente poderia tanto usar a de 500/120/125, como usar a de 875/200, né, se eu não me engano, uma 8 em 8 horas e a outra 12 em 12 horas, de 7 a 14 dias, podendo inclusive aumentar esse tratamento até 28 dias, tá? Com muita efetividade, que ela tem hoje a amoxicilina com clavulunato, a gente tem inclusive a apresentação EV,
Se a gente conseguisse trazer essa apresentação EV para o rename local do distrito, a gente poderia economizar muito a ceftriaxona, né? Porque a ceftriaxona ela também pode ser usada na infecção urinária, mas a gente tem que economizar a ceftriaxona e deixar ela para as meningites, que daqui uns dias nem ela, nem a ceftazidima vão estar conseguindo responder aí a ação do meningococo, né? Porque se usa ceftriaxona em área aí até para tratar de bicho de pé, de unha encravada, então daqui a pouco nós vamos, infelizmente, não ter mais a efetividade de um antibiótico nobre como a ceftriaxona. Eu passei um período tentando ajudar no hospital de Rorainópolis. Lá foi se jogado caixas e caixas de amoxicilina com clavulunato, EV, que é um coringa, porque os colegas, infelizmente, só usavam ceftriaxona. E eu briguei lá várias vezes com eles, falei, vocês estão deixando de usar um antibiótico excelente para infecção urinária, para um monte de coisa, para ficar usando ceftriaxona para tudo. Daqui uns dias então não vai ter efetividade mais, né? E aqui a gente tem esse detalhe, né, de uma quinolona que é a mais nova, que a gente usa muito para pneumonia resistente, né, porque ela tem uma sensibilidade muito boa, que é a moxifloxacina, mas ela não foi aprovada para ito. Nesse estudo aqui, citou-se também o levofloxacino, tá? Tanto a levofloxacina como a moxifloxacina são quinolonas respiratórias. Então, a princípio, elas não devem ser utilizadas para infecção urinária. No entanto, que eu não coloquei a levofloxacina aqui. Você pode fazer um esquema de 5 dias. Se você não tiver outro antibiótico disponível, você pode fazer por 5 dias a levo. Mas aí você vai estar usando o único antibiótico que a gente tem hoje para tuberculose resistente a nível terciário. Então, se a gente começar a ficar usando o levo para infecção urinária, a gente tendo tantas outras alternativas, quando a gente tiver um problema de uma tuberculose resistente dentro do distrito, a gente vai colocar a levo e a levo não vai funcionar, né? Aí tá, no estudo tá aí, alternativa, cefalexina de 6 em 6 horas, né, por 14 dias, 7 a 14 dias, e a levofloxacina uma vez por dia por 5 dias. Mas é como se jogar pérolas aos poucos aqui. A cefalexina, a resistência de 90%, e a levo é como você usar um raio laser para matar uma baratinha, um bichinho, uma formiga, né? Sendo que você tem uma série de outras alternativas aqui, inclusive a amoxicilina com clavulunato, que tem uma efetividade muito grande, com um grau de sensibilidade muito grande através dos próprios estudos que foram feitos aqui no HGR, nas uroculturas e em outros estudos aqui no norte do Brasil, né? Aí usos lá na Europa, na Associação Europeia de Urologia, né, que cita aqui a nitrofurantoína, a norfloxacina, a ofloxacina também, que é outra quinolona, o próprio Bactrim, né? Essa cefopodoxima, que não é utilizada aqui no Brasil, tá? E a fosfomicina, né, que é dose única, que é monoril, que eu gosto de usar com um reforço de 7 dias. Tá? Aí um outro esquema, tá certo? Parecido com aquilo que eu já falei, tá? Na ito complicada, coleta de urocultura e hemoculturas pré-tratamento, suporte clínico geral específico, espera-se melhor em 48 horas. Se não apresentar, repetir urina ou urocultura e rever o antibiótico. Se manter evolução desfavorável, realizar exames de imagem para pesquisar complicações, por exemplo, abscessos, principalmente os abscessos renais, abscesso de bexiga, abscesso ureteral, né? E no tratamento hospitalar, que também a gente utiliza para resistências, né, para infecções com resistência, por exemplo, Escherichia coli resistente, mesmo com urocultura sensível a alguns antibióticos, eu só consigo tratar com associação de amicacina. Se tiver muita dificuldade de fazer endovenoso em home care em casa, hospital dia, eu utilizo a amicacina intramuscular com Bactrim, né, com sulfa mais trimetropin, as duas, certo? Os dois antibióticos, o Bactrim reforçando a atuação da amicacina,
né, por 14 dias no mínimo, às vezes você precisa fazer 28 dias, junto com a vitamina C e o lisado da Escherichia coli, que a gente vai falar ali mais para frente. A gentamicina também tem um poder muito bom sobre gram-negativo, então ela pode ser uma alternativa, né, para Escherichia coli. E a gente tem aí os outros antibióticos que a gente usa, aí a cefepima quando tem suspeita ou tem urocultura positiva para pseudomonas, o pipetaço e a ampicilina mais subactam para pegar enterococo, e os meropenêmicos, né, quando disponíveis, que no HGR, ultimamente, assim, a gente começa a fazer um tratamento com o meropenem, acaba, a gente vai para o imipenem, acaba, a gente vai para o ertapenem, aí acaba, a gente volta para o meropenem, assim. E as bactérias fazendo uma dança do crioulo doido, né? Muito complicado a gente fazer tratamento com infecções hoje dentro do HGR resistente, porque não tem constância da presença dos antibióticos. Cefepima, por exemplo, já tem dias que não tem. Clindamicina acabou, não sei se chegou. Eu estou lá, né? Todo final de semana eu estou lá. Então a gente vê a realidade, por isso que é importante a gente tratar em área para não vir um paciente complicado e ainda complicar mais dentro do HGR por falta de antibiótico. Cistite não complicada pode ser feita até 3 dias, as demais com 5 a 7 dias, ito complicadas de 7 a 14, gravidez 7 a 14 e fazer exames de controle pós-tratamento. O tratamento da bacteriúria assintomática, paciente com alto risco de bacteriemia, quando tem transplante de órgãos sólidos, granulocitopenia, gravidez, pré-operatório de implantes e próteses, antibiótico e acupuntura. Tratamento com ito recorrente, tendo catéter visital com mais de 2 semanas, indicação de ATB, trocar catéter, redução de sintomas, previne a bacteriúria sintomática, coletar cultura sempre antes do início do ATB e após a troca do dispositivo. Redução do uso inapropriado de catéter vesical, né? Limitação da cateterização desnecessária, controle de continência urinária, conforto no manejo dos pacientes, descontinuação do uso, retirada precoce do catéter vesical. Como alternativa, a gente vai usar o Uripen e o cateterismo intermitente, que é a sonda vesical de alívio. Tempo de tratamento da ito recorrente, 3 dias pode ser considerado em mulheres com menos de 65 anos, sem ito alta, esse cateter vesical foi retirado. 5 dias com quinolona, esse paciente com doença leve. 7 dias resolução rápida dos sintomas, 10 a 14 dias resolução demorada dos sintomas. Bexiga neurogênica tem que usar 10 a 14 dias. Outra estratégia para minimizar a exposição aos antimicrobianos, o impacto sobre a resistência bacteriana, é o autotratamento mediante o reconhecimento pela mulher dos sintomas sugestivos de um novo quadro de ito. Já se demonstrou uma acurácia de 85 a 95% para o autodiagnóstico de ito pela mulher com base nos seus sintomas. A orientação médica é especialmente importante nessa estratégia para que a mulher seja aderente às instruções e procure assistência em caso de persistência. Isso é muito polêmico, tá? Autotratamento. Mas em casos aí de técnico de enfermagem, enfermeira, vocês não vão ficar esperando, né? Ter um médico chegar em área aí, em área Yanomami, 30 dias para começar a tratar. Se não conseguir fazer uma teleconsulta, tem que fazer, senão você vai ter uma pielonefrite porque não tem o médico aí para prescrever. É complicado, é polêmico isso, né? Mas o enfermeiro hoje ele já tem uma certa autonomia para tomar certas decisões aí. Eu particularmente não vejo nenhuma restrição em relação a isso, né? Agora a mulher que não tem o conhecimento ou não está sendo acompanhada por um médico, é complicado ela fazer esse tipo de conduta. Aí vem o lisado da E. coli, o Urovaxon. Já tem estudos que comprovam a efetividade de um comprimido oral uma vez ao dia durante 3 meses, a vitamina C uma vez ao dia por 15 dias, hidratação rigorosa com sucos cítricos regionais. Então bota essas parentes Yanomami aí para tomar suco de açaí, acerola, o que tiver de suco cítrico aí, se tiver vitamina C disponível uma vez ao dia por 15 dias. Não vamos usar mais do que 500 miligramas, que a partir de 1 grama já começa a ser nefrotóxico. Esse negócio de comprar esses efervescente na farmácia de 1 grama, isso é só promoção comercial aí, vai ter um problema renal aí se ficar usando 1 grama só, mesmo porque o organismo não absorve mais do que 500 miligramas ao dia.
e vitamina C. Agora, apesar de caro, o lisado, né, tem várias pesquisas que a utilização do Urovaxon junto com a vitamina C são bastante efetivos como coadjuvante no tratamento da cistite. Paciente é de risco? Sim. Então tem que no assintomático e cultura com maior de 10,4 UFC/ml. Se é de risco, tem que tratar. Se não, não precisa tratar. Trocar, retirar SBD, repetir cultura com 48 horas. Cultura maior do que 10.000, tratamento com fluconazol. Se tiver, né, isso aqui cronicamente, né, no ambiente hospitalar, tem que pensar também na cistite aí por micose, né, por fungo. Fluconazol, 200 mg ao dia para paciente internado. Se não tiver internado mais, com esse grau de cultura, fazer 150 ao dia, né, oral. Infecções de repetição, tem a profilaxia com sulfa, nitrofurantoína, cefalexina, infecção ocasional, dose única, né? Infecção frequente, dose diária, 3 vezes por semana, 6 a 12 meses. Baixa dose, pós-relação sexual, são possibilidades aí de tratamento, né? Esse aqui deve ser dose única com monoril. Resistências aos ATBs, eu trouxe para vocês esse estudo 2007 aqui, cefalexina sendo um dos maiores, né? A sulfa campeã e a cefalexina sendo um dos maiores, a agenta com 4,83 e a nitro um dos menores, a norfloxacino já com um índice assim também um pouquinho maior, né? Aí, aumento da incidência da resistência à ampicilina, a fosfomicina já com a sensibilidade maior, a nitrofurantoína, olha aqui, ó, a importância da nitrofurantoína, né, com uma sensibilidade muito boa, e aqui aparece também a amoxicilina com clavulunato, com uma indicação com sensibilidade altíssima. Bom, essas são outras duas. Vamos lá para a gente terminar a nossa aula, que já está estourando o tempo aqui. Prevenção. Diversas estratégias têm sido utilizadas para evitar infecções urinárias recorrentes. Embora muitas dessas abordagens comportamentais não tenham sido estudadas adequadamente, é razoável considerar estas abordagens para a prevenção como forma de minimizar a exposição aos antibióticos. Pode-se, portanto, indicar hidratação adequada, micções frequentes, evitar e tratar infecções ginecológicas, evitar constipação miccional, após o ato sexual, higiene anal no sentido antero-posterior. Mais importante, asepsia pré e pós-coital, higiene diária do trato gênito urinário, evitando também o câncer de pênis e o câncer de colo de útero, né, que também faz parte aí a questão da higiene, transmissão aí de HPV, né, nos múltiplos parceiros, vários fatores aí que vão colaborar com processos infecciosos e inflamatórios aí no trato ginecológico e sistema urinário. Tempo prolongado de tratamento, né? Ito recorrente em mulheres, uso de dose única do ATB, do antibiótico, se funcionar é melhor. O uso de estrógeno vaginal, oral, não está confirmado, mas ajuda, né? Por experiência própria, o uso da pomada de estrógeno, ele vai melhorar ali a função, a lubrificação do conduto vaginal, então vai melhorar a questão do pH também, vai causar menos roce na relação sexual, então de alguma forma ele vai melhorar essa questão da prevenção da ito. O uso de lactose para prevenir a obstipação intestinal em idosos é preconizado, né? E também os lactobacilos, que hoje está muito na moda, inclusive para prevenir quadros depressivos. E esse cranberry, que é uma fruta, né, que tem vários estudos, eu vou citar alguns aqui, não vou ler, mas também tem sido comprovada a atuação dele como coadjuvante na prevenção e no tratamento aí das itos. No futuro, o que está em investigação? Vacinas e modificação da flora intestinal. Medidas comportamentais, né, para poder melhorar esse quadro de recorrência, né, evitar usar diafragma, capuz cervical, espermicidas e métodos alternativos de contracepção. Como eu já falei, fazer a micção, né, depois do coito, isso também ajuda a prevenir a infecção urinal, a infecção de urina.
porque vai fazer uma limpeza ali, né, do resto de secreção e do ROS, que foi cometido através do ROS, e a ingesta abundante de líquidos, visando aumentar esse débito urinário e o funcionamento do rim também. O uso profilático, né, que é discutido também, mas é melhor ser feito por infectologista, e quando houver o primeiro sintoma, a primeira clínica, né, de disúria ou outro sintoma, como poliúria, tem que iniciar o tratamento para evitar a complicação. Aqui se fala da profilaxia contínua, que a gente deve fazer, né, com acompanhamento do infectologista ou de ginecologista de preferência, não vou falar sobre detalhe, né? Não existem muitos trabalhos comprovatórios sobre isso, mas existe a técnica, né? Existem meta-análises também que fazem estudos sobre esse uso de antibióticos de uso contínuo, né? E na comparação entre os diversos antibióticos individualmente, não se obteve evidência de superioridade de nenhum dos agentes, mas tem sido dado preferência ao uso da nitrofurantoína para essa indicação devido ao perfil do agente atingir concentrações clinicamente significativas somente no trato urinário, tendo teoricamente menor potencial de interferir com a microbiota. Um estudo lá da Febrasgo de 2013. Então, além de a gente poder usar ela na gestação. E a gente também tem alguma coisa falando sobre a profilaxia, né? São estudos que comprovam algum tipo de efetividade, né, dessa profilaxia, e falando também da questão da efetividade do uso do estrógeno como tópico intravaginal, que é uma opção para a prevenção da recorrência de hito em mulheres na pós-menopausa, principalmente quando há queixa de secura vaginal ou constatação de atrofia no exame ginecológico, né, que é a famosa pomada de estrógeno. Maneira mais eficaz para reduzir a incidência de bacteriúria assintomática e hito é reduzir o uso da sonda vesical no hospital, quando a gente fala de sonda. Restringir somente o uso para pacientes que têm indicação clara e remoção precoce do catéter. Aí está a frutinha, não é uma frutinha muito comum para nós, é mais usada nos países, né, do norte, países nórdicos, mas cada vez mais tem se cultivado aqui. A gente já tem notícia de cultivo do cranberry lá em Pacaraima. Então, ela tem uma maior, ela evita, né, a aderência do micro-organismo à célula do epitélio e ela faz com que haja uma melhora do pH menor do que 2,5%. Né? O primeiro estudo já foi feito em 1966. Tá? Quem tiver mais interesse de estudar, se aprofundar. Lactobacilo também, tem muita gente que usa para melhorar a questão do fluxo intestinal, né? Ele já tem muitos estudos que dizem que ele evita, né, a fixação das enterobactérias nas paredes vaginais e do trato urinário. Terapia hormonal tópica, a gente falou, né, que é a utilização, né, do estrógeno em pomada, que ele vai melhorar o pH vaginal e diminuir o potencial de colonização, né, das bactérias, das enterobactérias. Os imunoestimulantes, né, e é justamente aquilo que eu falei, né, o extrato de sorotipos da E. coli. O mais usado é o monoril, que é 18 sorotipos de E. coli. Aliás, o monoril é a fosfomicina. Esse chama... Daqui a pouco eu vou lembrar. Agora me fugiu o nome, porque é tanta informação aqui. O OM89, mas ele tem um outro nome que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Né? Então, são estudos que garantem que ele pode ajudar no tratamento coadjuvante da infecção urinária. Né? Um lisado via vaginal, formato de supositório, de 6, esse aqui já é outro, de 6 cepas de E. coli, uma cepa de Proteus,
Morganella, Pneumoniae, né, e Fecaris está em teste. Aparentemente mostrou maior tempo de reinfecção do que o placebo e menor incidência de UTI nas primeiras 4 semanas, porém sem diferença com o índice. Um segundo estudo com uma dose de reforço após a primeira aplicação diminuiu a infecção, estudo de 2007. Então esse aqui, além das cepas de E. coli, ele inclui também cepas de proteus, né? São anticorpos de inativados, né, dessas antígenos inativados dessas outras bactérias aqui, né? Sobre a analgesia, por que a gente, em vez de usar dipirona, a gente usa o Buscopan composto de preferência, né? Inclusive o líquido. O líquido ele tem uma melhor titulação e absorção mais rápida. Ele age no foco da dor porque desenvolve um efeito relaxante muscular do órgão revestido por músculo, agindo apenas onde a dor ocorre. Graças ao analgésico, seu efeito começa rapidamente. E o butibrometo de escopolamina, um antiespasmódico, e a dipirona analgésico. A dipirona potencializa o alívio da dor, enquanto o butibrometo de escopolamina age diretamente no local da dor, inibindo o espasmo causado pela inflamação. E a dipirona então vai agir no sistema nervoso central. Por experiência própria, todas as dores que têm a característica de cólica, a gente usa o Buscopan composto. Se a gente usar só a dipirona, a gente vai ter um efeito lá no sistema nervoso central. Se a gente usa a escopolamina, a gente vai conseguir também diminuir o espasmo que causa a dor, né, na parede do músculo. Então, todos os condutos, como a uretra, o ureter ou os outros órgãos que eles têm camada muscular, como o útero, a vesícula, a bexiga, eles, num processo inflamatório, quando eles estão irritados, eles vão produzir espasmo e esse espasmo vai causar uma dor insuportável. Então a gente tem que usar, associado ao analgésico lá no cérebro, a gente atua no local com a escopolamina, né, para poder diminuir o causador da dor. E eu gosto particularmente de usar o líquido, que eu posso titular de uma forma melhor, aumentando a dose e aumentando o poder de absorção, a rapidez da absorção do que se eu usar via comprimido, que o organismo ali ele vai demorar um pouquinho mais para absorver do que se eu já fizer uma infusão líquida via oral. Uma outra medicação para dor que é muito utilizada, né, só tem que tomar muito cuidado com a questão do vício, é a peptina, a dolantina para cólicas renais associadas, que também em caso de pielonefrite ou dores fortes de infecção urinária, ela é a medicação endovenosa indicada. Né? Não sei se está tendo mais no HGR, mas no início da minha atuação médica a gente utilizava muito, ele só tem que tomar um pouco cuidado porque ele causa uma dependência química, assim, se não tomar cuidado a gente vai ter uma dependência química associada. Às vezes o paciente gosta demais da sensação, ele dá um sono reparador, então a pessoa fica indo às vezes repetitivamente lá para a emergência, não está mais com cólica renal, mas fica viciado no remédio, né? Porque ele tem um poder, um opioide de uma facilidade maior para causar dependência química igual a morfina. Na falta da peptina, a gente tem o tramal, a codeína, que não tem versão endovenosa, ou a própria morfina se tiver refratariedade. Eu realmente não sei o que você pode usar aí em área, mas eu acredito que deve chegar a tramal e deve chegar a morfina também. Finalmente, depois dessa maratona sobre atualização de infecções urinárias, a gente vai chegar nas conclusões, né? Infecções do trato urinário recorrentes podem ter um impacto significativo na qualidade de vida do ser humano, do nosso parente Yanomami, né? Dos técnicos de enfermagem, das nossas enfermeiras, dos nossos médicos, né? De todas as mulheres afetadas que estão aí em área. Inúmeros fatores de risco, né, já foram debatidos, são conhecidos e alguns deles são modificáveis ou tratáveis, como comportamento sexual, né, a diminuição dos parceiros, uma cultura mais reservada, né, para a gente evitar uma possibilidade de pegar uma infecção um pouco mais séria, né, tentar ter alternativa ao uso do DIU, de diafragmas, né, a questão da atrofia urogenital que deve ser cuidada nas nossas
amigas mais velhas, né? Mulheres que mantêm recorrência, mesmo com medidas comportamentais e com tratamento da atrofia associada à menopausa, há outras intervenções, sendo o uso de antibióticos de forma profilática a mais extensamente estudada, né? Nesse caso, procurar um profissional especializado. Alternativas aos usos de antimicrobianos, tais como o consumo de vitamina C na infecção, cranberry e uso de probióticos contendo lactobacilos podem ser tentadas, mas a evidência acerca da eficácia deles sozinho ainda é inconsistente. Por outro lado, o uso do Urovaxon, né? Naquela hora eu não estava lembrando o nome comercial, é Urovaxon, como estimulante, que é o lisado da Escherichia, como estimulante é mais eficaz que o placebo e comprovadamente reduz recorrências, sendo uma boa estratégia em pacientes com útero recorrentes por Escherichia coli que não desejam utilizar antibióticos ou quando os mesmos não forem eficazes, né? Mas normalmente a gente utiliza o lisado junto com o tratamento de antibiótico, tá? Quando encaminhar? O encaminhamento ao nefrologista, ao urologista, ao ginecologista pode ser indicado em caso de dito recorrente, mesmo com profilaxia adequada por 6 meses. Quando identificado alterações anatômicas no trato urinário ou no trato ginecológico, os encaminhamentos podem ser realizados para urologia e ginecologia, respectivamente. Conclusões finais, né, da experiência que a gente já teve. Vamos relembrar. Sempre prevenir é melhor do que remediar. Como é que a gente vai fazer essa prevenção? Bastante hidratação, tentar passar uma cultura de asepsia, né? Pré-coito, pós-coito, evitar de usar, né, um antibiótico nobre, né? Hidratar bastante, uma cultura de bastante hidratação dos nossos indígenas. Eles não são de beber muita água, pelo menos foi o que eu percebi nesses anos todos atendendo lá na Casai, né? A cultura do preservativo é difícil, mas como é que faz? Nós vamos salvar vidas, vamos preservar a cultura ou vamos tentar diminuir aí a morbidade, né, das doenças infecto-contagiosas, né, infecções através de relação sexual. Vamos lembrar de acidificar essa urina, seja com sucos naturais, ou seja com vitamina C comprimido, se a gente conseguir colocar no rename. Vamos pensar bastante, né, se a gente não tem condições de tratar essa infecção urinária só por sintomatologia o mais rápido possível e ensinar, né, passar essa informação para as mulheres, para os homens, e quando eles sentirem essa ardência, o xixi quente, não sei como é que falaria isso em Yanomami, eles procurarem logo a equipe de saúde e fazer o tratamento, né? E se isso for repetitivo, através do controle epidemiológico aí, ver se há a possibilidade da gente fazer algum fluxo para colher a monocultura deles aí em área para não precisar remover, né? E por outro lado, ter cuidado no caso de remoção, né? Vamos lembrar que 20% dos casos de pielonefrite evoluem com óbito. Então, se complicar através dessa dor lombar intensa, anúria, febre, piora do estado geral, quadro possível de sepse, tem que remover, né? Porque senão o paciente vai chegar aqui ruim, já em choque séptico e vai a óbito. Vamos evitar os antibióticos nobres ou ineficazes, né? Nobres como a ceftriaxona, o levofloxacino, e os ineficazes como a ampicilina, a cefalexina e o Bactrim, né? O Bactrim até a gente pode usar se não tiver outro, mas vamos racionalizar, né, com o rename local. Nós temos hoje a amoxicilina com clavulunato, que eu esqueci de colocar, não sei, me passou batido, e a nitrofurantoína, tá bom? Gente, olha, demorou demais, eu queria que fosse algo interativo, que a gente pudesse conversar, bater um papo. É uma aula bem longa, mas eu acho que foi importante a gente tratar de tudo isso. É um tema bem longo, apesar de aparentar ser simples, né? Mas eu fico assim muito grato pela oportunidade. Espero ter passado para vocês um pouco daquilo que a gente tem de experiência e ter traduzido aí o que os nossos professores lá do CREMESP tentaram com essas aulas aí de atualização, tá bom? Vamos conversar mais. Passem dúvidas, perguntas, e tá o pessoal aqui da telemedicina para editar a aula se ela passou muito do tempo aí. Eu não sei nem quanto que deu essa aula.
tá certo? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, vamos dar uma introduzida aí nas principais patologias e como a gente fazer um exame mental. Eu não sei como fazer de Yanomami ainda, né? Assim, não tem uma técnica, mas eu examinei muitos pacientes lá na Casai com depressão, com tentativa de autoextermínio, continuo atendendo lá na emergência do HGR, no CAPS Álcool e Drogas, então alguma coisa de experiência a gente pode tentar passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, estamos à disposição lá na Educação Contínua, beleza? Obrigado aí, pessoal, e felicidades aí para todo mundo em área. Rapaz, eu não sei nem quanto tempo que deu aqui. Deu mais de 1 hora?